15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a você, caro ouvinte, que nos acompanha pela rádio nesta manhã. Bom dia a você, caro internauta, que nos acompanha pela nossa página no Facebook. Que bom estarmos juntos em mais esse dia de 19 de novembro, quinta-feira, rezando e agradecendo a Deus, ouvindo e meditando um pouco da sua palavra. No trecho do Evangelho de hoje, Jesus chora diante de Jerusalém, prevendo o seu destino de guerras e destruição. Percebemos a humanidade de Jesus que se manifesta nesse momento de compaixão. Hoje conheceremos um pouco da vida de São Roque Gonçalves e seus companheiros mártires. Hoje comemoramos o Dia da Bandeira Nacional, o Dia Internacional do Homem e o Dia Mundial da Prevenção à Violência Doméstica contra crianças e adolescentes. Entre os acontecimentos marcantes, o Decreto número 4 de 1889 institui a Bandeira Nacional. Pelé, em 1969, marca o seu 1000º gol. Ouçamos o Santo Evangelho. Evangelho do dia. O Evangelho do dia de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo de 41 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te podes trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Deus não quer que seus filhos sofram. Essa é a tônica da liturgia da palavra deste dia. De fato, diante de Jerusalém, Jesus já prevê o sofrimento que muitos ali iriam passar. Aqui não se trata de um mero gesto ou ato de adivinhação, mas de fato de perceber com a sensibilidade que Jesus tinha que as escolhas que eram feitas pelo povo de Jerusalém, pelos seus líderes, conduziriam às guerras, conduziriam a essas dificuldades, conduziriam ao sofrimento. As tentações estão por toda parte. Tanto ontem como hoje, são muitos os que se vendem ou se deixam corromper pelas tentações. E muitas das autoridades, de fato, estavam se corrompendo diante das possibilidades de ganho e até mesmo diante dos estrangeiros que ali estavam. Esse procedimento entristece profundamente a Deus. Foi o que ocorreu com Jerusalém, como vemos no Evangelho de hoje, no qual Jesus se aproxima dela e ao vê-la chora. O choro de Jesus é um choro de compaixão, porque ele sabia que pelo seu procedimento ela seria destruída. Jerusalém teve a oportunidade de ter Jesus e se firmar como cidade de Deus, mas eles estavam cegos pela corrupção, pelos desmandos, não o reconhecem. Ela não conseguiu enxergar o portador da paz e por isso seria vítima da violência, seria destruída. Eis o motivo da comoção de Jesus e do seu choro. O Senhor continua chorando por seus filhos, que têm a oportunidade de tê-los, mas que não conseguem enxergá-lo, e por isso seguem por outros caminhos. Seguem pelo caminho da corrupção, das drogas, da violência, do desrespeito à vida e tantos outros. Diante da nossa vida, nós podemos fazer escolhas e Deus nos dá essa liberdade. Escolher o bem, escolher tudo aquilo que nos enobrece e nos torna melhores. Ou às vezes escolher tantas coisas que vão nos tornando menos humanos e menos nobres. Cabe aqui perguntar: será que a humanidade está reconhecendo a presença de Jesus
como o único capaz de trazer a paz? Tudo indica que não. As coisas que vemos acontecer comprovam que países, cidades e pessoas ainda estão longe desse reconhecimento. É hora de fazer algo para que esse quadro mude. O que nós podemos fazer? A Conferência de Aparecida ofereceu vários caminhos. Um deles foi a missão continental, a qual pede um renovado ardor missionário, começando pela conversão individual, comunitária e estrutural de nossa igreja. No Brasil, a igreja tem chamado a atenção para questões que dizem respeito a todos, tais como as que estão relacionadas com o meio ambiente. A destruição do meio em que vivemos é a nossa própria destruição. E esse procedimento é parecido com o que teve Jerusalém no seu tempo, que acabou provocando o choro de Jesus. O Senhor continua chorando ao ver que o ser humano, em nome do poder e do lucro, continua destruindo seu próprio espaço de vida. Nós podemos e devemos buscar cada vez mais o nosso progresso, a melhora da nossa vida e da nossa existência, mas devemos ver a que custo isso acontece. Não pode ser de forma desordenada, nem muito menos de forma predatória. Devemos repensar a nossa forma de relacionar-nos com a natureza, com o mundo que nos cerca, porque o mundo não nos pertence, pertence a todos nós. Devemos ter uma responsabilidade com as gerações futuras. Que mundo deixaremos, para os nossos filhos, netos, para as gerações vindouras? Falta-nos ainda esta consciência. Enquanto estivermos olhando apenas para nós mesmos, sem enxergar mais longe, estaremos fadados à destruição, como aconteceu com Jerusalém. Às vezes nós pensamos em fim dos tempos como algo catastrófico, como de fato uma destruição, uma vingança de Deus. Mas do jeito que as coisas caminham, parece que se houver de fato um novo evento de destruição, será feito pelas próprias mãos humanas. Deus não quer isso de nós. Nossas atitudes egoístas entristecem a Deus, assim como Jerusalém entristeceu a Jesus. Que Deus nos ajude a tomarmos consciência disso e termos um mundo cada vez melhor e mais em paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santo do Dia. O santo do dia de hoje é São Roque Gonçalves e companheiros mártires. Roque Gonçalves nasceu em Assunção do Paraguai em 1576 e estudou com os padres jesuítas, que muito ajudaram-no a desenvolver seus dotes humanos e espirituais. O coração de Roque Gonçalves sempre se compadeceu com a realidade dos indígenas oprimidos. Por isso, ao se formar e ser ordenado sacerdote do Senhor aos 22 anos de idade, foi logo trabalhar como padre diocesano numa aldeia. São Roque, sempre obediente à vontade do Pai do Céu, entrou no noviciado da Companhia de Jesus com 33 anos e, acompanhado com outros ousados missionários, aceitou a missão de pacificar terríveis indígenas. São Roque Gonçalves fez de tudo para ganhar a todos para Cristo. Portanto, aprendeu além das línguas indígenas, aprofundou-se em técnicas agrícolas, manejo dos bois e vários outros costumes da terra. Os jesuítas, bem ao contrário do que muitos contam de forma injusta, tinham como meta a salvação das almas, mas também a promoção humana, a qual era e é a consequência lógica de toda a completa evangelização. Certa vez, uma dessas reduções que levavam os indígenas para a vida em aldeias bem estruturadas e protegidas dos colonizadores, Roque Gonçalves com seus companheiros foram atacados, dilacerados e martirizados por índios ferozes, fechados ao evangelho e submissos a um feiticeiro, que matou o corpo, mas não a alma destes que, desde 1628, estão na glória celeste. Em 1988, o Papa João Paulo II canonizou os 3 primeiros mártires sul-americanos, São Roque Gonçalves, Santo Afonso Rodrigues e São João de Castilho. São Roque Gonçalves e seus companheiros mártires, rogai por nós.
Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia e fiquemos em paz.